Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Que alegria estar mais uma vez no canal CPT com o nosso programa DR na CPT. Tudo bem, Silmari? Tudo bem, Júnior, e contigo? Tudo bem. Hoje estamos gravando aqui, nesse momento, debaixo de chuva. Então, se você ouvir alguns pingos no telhado, é por causa da chuva. Tranquila chuva e importante chuva que sejam bênçãos na nossa vida. Verdade. Qual é o tema do nosso programa de hoje, dona Silmari Cristina Garcia Carvalho? Nossa, faltando o Silva. Faça a diferença. Faça a diferença. Nosso programa é voltado para relacionamentos, para casais, e a ideia exatamente é trabalharmos e meditarmos hoje nessa temática, fazer a diferença. O que a gente quer dizer com fazer a diferença, Silmar? Eu acho que tem alguns caminhos que a gente pode pensar. Quando eu penso assim, fazer diferente, é para eu fazer diferente o meu modo de agir já no meu relacionamento, ou pensar que eu posso fazer diferença no nosso relacionamento. Porque fazer diferente é uma coisa, né? Eu mudar totalmente as minhas atitudes. Tá, e aí eu vou fazer a diferença, é que eu já tenho que pensar não só no meu agir, mas no todo. Faça a diferença. Então, é um verbo, ação, faça. Às vezes, para fazer algo ser diferente, fazer a diferença num relacionamento, eu tenho que abandonar algumas práticas, alguns conceitos e fazer algo novo ou fazer algo de uma maneira que surpreenda, que de fato faça aquilo que eu estou realizando ser algo supimpa, bacana, legal, demais, excelente, algo que não é do cotidiano, algo que não é comum, é algo extraordinário. E aí a gente fica se sentindo, às vezes, impotente por acreditar que talvez a gente não saiba fazer a diferença, mas, de fato, nós podemos fazer a diferença na vida das pessoas, a gente pode fazer a diferença nos nossos relacionamentos, na nossa vida profissional, só que isso exige bastante, exige querer, exige sabedoria, exige paciência, perseverança, atitude, coragem. E aí a pergunta é, você está disposta a fazer a diferença na vida das pessoas que estão ao seu redor, junto ao seu esposo, à sua esposa, ou você está aí acomodado, achando que está tudo bem, que nada pode ser feito, que nada precisa ser feito? Eu acho que o fazer a diferença é pensar que eu tenho que mudar o meu comportamento, ou mudar aquilo que eu acho que está correto, mas a gente não percebe que para o outro não está. O fazer a diferença, eu acho que vai mexer com o meu eu. Né? Eu realmente pensar assim, não, eu poderia ter feito diferente aquilo, mas não ficar com culpa ou não é olhando para trás, né? É daqui para frente, né? Porque quando a gente fala assim, tem que fazer diferente, parece que tudo que eu fiz não valeu de nada. Ou tudo que estava errado. Não, não é isso. É você olhar para frente, para o futuro, olhar como você pode mudar algumas coisas que você percebeu que com o decorrer do tempo ainda você consegue mudar. Se a gente vai pensar no nosso relacionamento, né? Nós estamos juntos há quantos anos? Desde 1999. Dá 30? 30 dá 2013, 33 anos que a gente se conhece, que a gente tem um relacionamento. A gente consegue mudar alguma coisa ainda nesses 33 Mas aí tá, não é mudar, gente. Fazer a diferença não é mudar. Mas a gente consegue perceber que poderíamos ter feito alguma coisa diferente que a gente pode melhorar daqui para frente? Não, mas aí que tá, eu queria tirar o peso do passado, sabe? Mas, Júnior, eu acho que a gente não consegue. Não, consegue sim, talvez você não consiga. Porque senão eu vou ter que ter duas coisas. A primeira é tratar da culpa e por que eu não fiz? Vai chorar. Aí é um trabalho, e o outro é fazer diferença. Às vezes esse chororô vai me consumir e vai trabalhar contra mim. Então esquece o que aconteceu. Faça, é presente. A diferença. Primeira coisa, paremos de olhar para trás.
Paremos de olhar para trás, porque o passado não nos pertence mais. A única coisa que ele serve é para nos ensinar e para, se Deus quiser, a gente lembrar de bons momentos vividos. Eu olhar para trás para se sentir com remorso e culpa, não vejo que é produtivo. A gente, mesmo quando confessa os nossos pecados, é olhando para frente. É para viver um novo momento, um recomeço, recomeçar. Então a gente sabe que na história do nosso relacionamento, eu sempre fiz a diferença na sua vida. Por bem ou por mal. É um fato. Não achemos que a gente vai entrar na vida de uma outra pessoa e isso não vai causar algum impacto. Um relacionamento duradouro, como um casamento, um namoro, um noivado, ele vai impactar na vida da pessoa, desde que ele, de um jeito ou de outro. Ou você foi um peso para aquela pessoa, ou você foi uma fonte de mágoa para aquela pessoa, ou de alguma maneira você ajudou essa pessoa na sua vida. Você faz a diferença. Isso talvez o tema nem é faça a diferença, né? Faça uma boa diferença, faça algo, né, de melhor. E o foco, de novo, está em mim. Porque é uma ação minha. Porque assim, eu amo a minha esposa. Esse amor, ele me move a fazer o quê para a minha esposa? Eu amo meu marido, as minhas ações vão me levar para que direção se eu o amo? Aí tem até um texto que ele, claro, que em Gálatas capítulo 5, né, o Paulo está falando sobre a liberdade cristã, que nós somos aceitos por Deus pela fé, que nada do que a gente faz é meritório diante de Deus. Mas eu acho que dá para pegar esse texto emprestado e tentar fazer uma aplicação. Diz o texto de Gálatas 5,13: porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Acho que esse texto a gente pode pegar emprestado para o nosso relacionamento e ver se de fato nós estamos vivendo para amar, harmonicamente, amar, servir, amando, porque a gente tem que lembrar o seguinte: quando a gente casou, a gente assumiu a vocação de marido e de esposa. E essa vocação, como todas as vocações, como pai, etc., vida profissional, essa vocação, ela traz responsabilidades. Implica em alguma Exatamente. coisa. Então, mas aí como conciliar esse paradoxo da liberdade com responsabilidade? Da liberdade, sou livre, né, Senhor sobre todos, que Lutero fala, né, na liberdade cristã, mas sujeito a todos, pelo amor. Então, no nosso relacionamento, a gente é sujeito a todos. Só que, às vezes, o nosso relacionamento parece essa parte final aqui, que a gente fica se mordendo e devorando uns aos outros. E aí ele até alerta, cuidado para os dois não serem destruídos. E é o que, às vezes, acontece. Porque acaba se tornando uma competição. E um magoa o outro. Não, né? São aliados. Por isso que eu falo, a gente faz a diferença na vida das pessoas. Ou a gente faz a diferença amando, respeitando, ou a gente vai mordendo e como diz o texto aqui, e se devorando. Então, o grande detalhe é a gente, vamos dizer assim, né, dominar a nossa velha natureza e com os dons e com a nova natureza implementada no nosso coração através da ação do Espírito Santo, a gente fazer a diferença. Porque, naturalmente, o cristão, por fé, ele vai ser o que a Bíblia lá, Jesus fala, que nós vamos ser o quê? Luz e sal na vida das pessoas. Isso está lá em Mateus, capítulo 5, do versículo 13 até o versículo 16, que vocês conhecem tão bem esse texto que a Silmari vai ler para nós aí. Tá. No 13. 13 a 16. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançar fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu.
É. Então, veja só. Dá para pegar esse texto e trazer ele para realmente... Jesus está dizendo que nós, cristãos, fazemos a diferença? Sim. Que diferença a gente faz? A diferença que o sal faz, que é temperar, dar gosto, fazer a comida ficar gostosa. Sim. E a luz. E a luz para iluminar. Iluminar, mostra a direção, mostra o caminho. Então, veja só. Então, isso para mim é fazer a diferença, né? O cristão, ele faz a diferença. Concorda? Acho que sim. Segundo aspecto, fazer a diferença onde? Na vida, no mundo do outro. No mundo. Então, no mundo são as coisas aqui e agora. Então, onde eu estou, onde eu interajo. Como, por exemplo, eu sou pastor da congregação de Copacabana, então eu tenho que fazer a diferença, ser sal e luz na vida dos meus congregados. Eu tenho que ser sal e luz na vida das minhas filhas, eu tenho que ser sal e luz na vida da minha esposa. Eu sou, não é que eu tenho. Eu sou naturalmente, senão estou com um problema. Tá? Da família. Na vida da minha vizinhança, nas minhas relações interpessoais todas. Óbvio que eu não vou ser perfeito, óbvio que não. Isso a gente na verdade, não vai desse princípio. Se a gente vai pensar, é assim, né? Quando a gente se coloca no meio de uma sociedade, nós somos um pontinho. Pequeno. Pequeno, mínimo, micro, né? Dentro de uma sociedade. E aí a gente não quer que as setas estejam apontadas para nós, mas nós coloquemos as setas direcionadas para as outras pessoas, que a gente emane isso. Porque aí, veja só, como é que são as coisas. Deus quer que eu seja luz e sal na vida das pessoas, ou seja, fazer a diferença no mundo diante dos outros, ele diz, ali no texto, diante dos outros, visando algo, visando a salvação, que as pessoas gloriem a Deus. Cristo, né? Aí entra o detalhe, como é que eu quero que às vezes meu esposo, minha esposa seja cristão, meu filho, minha filha, se as minhas atitudes não apontam para Deus? Se as minhas atitudes apresentam para elas um Deus que não faz a diferença na minha vida. Então, sempre, nós, como somos ramos da videira, precisamos, em primeiro lugar, estarmos fortalecidos para poder fazer a diferença. Às vezes a gente esquece disso. Né? Porque não adianta você estar, às vezes, conectado com meia fase. Não, né? não. E aí entra uma coisa que é muito interessante. O texto desse domingo fala que Jesus, a pedra que os homens rejeitaram, é a pedra preciosa para nós. Só que ela é pedra de tropeço para os que se perdem. Então, no evangelho de hoje. Então, é muito interessante. Aliás, primeiro, Pedro capítulo 2. Não dá para ser meia fase, como você está dizendo, né? Primeira coisa, então, para fazer diferença é estar fundamentado em Cristo. Fundamentado em Cristo. O que Cristo é? Ou é pedra preciosa na nossa vida, ou é pedra de tropeço. Não dá para ficar com o pé em cada canoa. Ou Jesus é a pedra angular, que hoje a gente não usa mais nas construções, a pedra angular, essa tecnologia, ela foi substituída pela base, pelo fundamento, né? Pela estrutura. Então, ou seja, ou nós temos Jesus como fundamento, ou nós temos Jesus como pedra de tropeço. Ou ele nos salva, ou nos condena. E aí que entra o detalhe, como é que anda o meu fundamento? Quem é o meu fundamento? É Cristo? A sua palavra? Aí vem até um texto forte, que é o texto desse domingo, que ele fala que os que amam a Deus cumprem os seus mandamentos. Então, veja como a gente... e o resumo dos mandamentos, como a gente acabou de ler aqui em Gálatas, é o amor. Então, façamos a diferença. Qual instrumento eu tenho? Amor. Amar mesmo. E amar é sacrifício, né? Amar lembram da balinha, os mais antigos, né? Amar é como Jesus diz para os maridos, deem a vida pelas suas mulheres. Ele diz para as mulheres uma coisa que vocês, não, ele diz que sejam submissas, obedeçam aos maridos. Perceba que é sacrifício, porque a gente tem que abrir mão de um direito meu. A vida é minha, eu tenho que dar minha vida para você, por você. Você sabe que eu fico, e você tem que, às vezes, engolir a tua opinião, a tua vontade, e ter que, vamos dizer assim, acatar o que o marido diz. E aí entra para se submeter
algo que o outro também necessita, o que o outro também precisa. Eu fui fazer pesquisa, né, sobre algumas coisas, sobre esse texto, e aí numa dos textos dizia assim, mas por que eu preciso sempre pensar no outro? Porque a vida é minha, o que eu faço ou deixo de fazer é problema meu. Só que isso implica totalmente na vida do outro, seja no nosso relacionamento de casal, família, trabalho, sociedade, todas as minhas atitudes, elas implicam de alguma maneira na vida do outro. Então, não quer dizer que só porque a vida é minha, eu posso fazer o que eu bem quiser, eu bem entender. Não, quando a gente entra num relacionamento, a gente compartilha uma vida. E aí ela não é a minha vida, mas nem a vida do outro, mas é a nossa vida como casal, como família. A hora que eu entro para trabalhar também num escritório, numa empresa, é a mesma coisa. O meu meio, aonde eu estou vivendo, ele não passa a ser somente meu. Ele é uma sociedade, uma mas comunidade. esse é o ponto. Nós fomos chamados, né? Nós somos chamados por Deus. Até eu lembro que eu perguntei uma música, tem uma música que você canta, Sim. né? Que é livre para servir. Não é livre para servir, é fomos chamados, não é livre para servir. Servir para servir é outra. Essas fomos chamados não tem nos nossos cancioneiros. Ah, tá. Fomos chamados. Vamos levantar. Tá vendo? Não é o livre para servir. Descruzar Os braços. Então, fomos chamados. A gente foi chamado das trevas para a luz. Descobri o nome dela. Tá? Esse é o texto do primeiro pé. Nós somos chamados das trevas para a luz, ou seja, Deus nos tira da escuridão, nos traz para a salvação das trevas, da morte eterna, da escravidão do diabo, do pecado. Ele nos converte, nos salva e nos traz para a luz. Consolar. Isso. E aí, só que nós não fomos chamados somente para a nossa salvação, mas para que através da nossa vida, das nossas atitudes, a gente também proclame as virtudes de Deus às pessoas. E isso cabe e é assim no nosso relacionamento. Então, o nosso relacionamento exige que eu faça a diferença. Esperamos que você faça a diferença. Mas que ferramenta nós temos? Repito, novamente. Em primeiro lugar, estamos firmados em Cristo. Ele é nosso fundamento. Então, nele eu me alimento, nele eu me fortaleço, nele eu aprendo que eu devo perdoar o meu irmão 7 vezes 70. Nele eu aprendo que eu sou livre de todos, mas pelo amor eu sirvo a todos. E a começar pelos irmãos da fé, pelos da minha família. E aí você percebe que naturalmente agindo dessa forma você vai fazer a diferença na vida das pessoas. E não nos cansemos de fazer o bem. Sim. Porque às vezes a gente está por aqui de fazer o bem e não ser correspondido. Por quê? Talvez o que a gente faça é não amar como Jesus nos amou. Mas a gente ama esperando algo em troca. E enquanto que o amor de Cristo é incondicional. E aí é uma reflexão. Eu só amo quem me ama? Eu só faço a diferença porque eu quero ser tratado diferente? Isso é ser diferente do mundo? É ser igual ao mundo? É ser totalmente igual ao mundo. Né? Mas e como a gente pensa de verdade isso, não é? Porque no nosso relacionamento. É muito fácil. É dando que se recebe? É isso que a gente quer? Não é? Porque é isso, Júnior. É muito fácil eu fazer, eu te amar. Porque eu escolhi, né? Escolhi no sentido. É fácil, né, Márcia? Eu acho, eu te amo. Não fica falando isso em público. Não, eu te amo. E para mim é fácil, inclusive, eu não vou dizer assim, fácil você perdoar, mas é muito. Sim, porque o amor ele encobre multidão de pecados. Ele muda, transforma e tudo mais. Só que a hora que eu vou ver uma outra pessoa, vamos pensar que é um conhecido meu. Mas nós estamos falando aqui isso, mas vamos tá, mas não, você está falando dessa coisa Sim, do outro. Mas eu estou trazendo no relacionamento, no casamento. Às vezes eu amo e esperando amor em troca. Eu não sei dizer isso então, para você. Mas o que eu quero dizer assim, veja, amar, fazer a diferença na vida do meu marido, da minha esposa, é incondicional.
Será que eu estou exigindo muito? Eu acho que não, porque é o que a gente espera. Não. Será? Eu acho que sim. Porque quando a gente casa, o que a gente espera? Ser amado. A gente não espera amar. Só amar. A gente não espera a gente fazer a diferença. A gente espera ser algo correspondido. Exatamente. E aí, aí a pergunta, né? Será que isso é fazer a diferença? Será que isso é agir diferente do que o mundo age? Então é errado querer ser amado, se sentir amado? Claro que não, isso é um pilar da autoestima, inclusive, faz bem para a nossa saúde emocional. Mas eu estou tentando trabalhar o pressuposto. O que me preocupa quando a gente conversa sobre casamento, que normalmente um sempre parece que é vítima do outro. Parece que sempre um ama mais que o outro, né? Um é vítima do outro. O problema do meu relacionamento está no outro. O problema... O não reconhecimento também das coisas, né? É que assim, será que a gente trata preventivamente, né? Será que a gente cuida do nosso relacionamento? Será que a gente para pensar no nosso relacionamento? Ou a gente vai levando, né? A gente não tem tempo para pensar nessas coisas. Até a ideia do programa é tentar fazer vocês, eu, a Silmari, pensar nessas coisas. Porque será que eu olho para o meu relacionamento e vejo se eu estou fazendo a diferença na vida da Silmari? Será que ela sente que eu a amo incondicionalmente? Será que as minhas atitudes estão falando alto isso para ela? Será? Aqui em Copacabana tem uma coisa muito interessante, tem uns aviões finais de semana que passam na praia fazendo propaganda. As faixas. Nas faixas atrás dos aviões. É bem legal. Os aviões antigos, assim, bonitos. E aí passam fazendo a propaganda, né, para chamar a nossa atenção. Será que a Silmari me vê uma faixa assim, né, mostrando que eu faço a diferença na vida dela? Será que ela percebe? Porque não tem como você não ver aquele avião lá. Sim. É uma coisa assim que é só... Até pelo barulho que ele faz. Então, exatamente, o barulho. E a presença física, é bonito, colorido, chama atenção, letras grandes. Quase, agora você ficou falando com ele, então, é aquela coisa do pavão, né? O pavão abre o rabo dele. Só que a gente às vezes faz isso para conquistar, né? Para conquistar, a gente faz a diferença, a gente se arruma, a gente se perfuma, a gente leva a pessoa para jantar, às vezes, num lugar caro, a gente compra flores, a gente faz a diferença para que essa pessoa olhe para mim e queira ficar comigo. Aí eu conquisto essa pessoa. Ela diz sim para mim no casamento, lá no dia na frente do pastor. E aí depois a gente acaba se acomodando, se conformando, e engordando, envelhecendo, se acomodando e se afastando. Por quê? A gente parece que a missão cumprida, casei. Acabou, deu. Casei. Agora posso largar. Assinei um contrato vitalício. Agora é como se eu comprasse uma casa e nunca mais pintasse, reformasse. E aí as pessoas vão, né, olhar na casa, nossa, a casa está detonada, olha só como essa casa ficou. Olha, um carro, não bem, né, você só andar com roupa rasgada, roupa velha. Exige cuidados, a gente precisa ter então, cuidados fazer na a manutenção. diferença é parte disso, né? De fato, você fazer vamos dizer, uma manutenção preventiva do nosso... Eu encontrei algumas frases sobre fazer a diferença. Na prática. Uma delas fala assim, ó, que não há como conseguir um novo resultado usando a mesma receita. Exatamente. Ou agindo da mesma forma. É insano, a frase original, essa que deu origem, é louco, é insano acreditar que você terá um resultado diferente fazendo sempre as mesmas coisas. Né? Quer dizer, como é que você espera? Você colocou a mão na lama uma vez, tirou e viu que ela ficou com a mão suja, todas sujas. Aí você foi lá, lavou a mão, beleza. Aí você põe a mão lá na lama de novo, esperando que não vá ficar suja. Né? Então é mais ou menos isso que essa é uma frase. Faz. Outra diz assim, que diferentes pontos de vista geram melhores ideias e você consegue encontrar uma solução para um problema que você não estava conseguindo visualizar. Repita.
Diferentes pontos de vista geram melhores ideias. E assim você consegue encontrar um meio termo, um caminho alternativo para eu você. acho que sim, a conversa, né? Pensando no diálogo. Eu acho que o diálogo é muito importante para eu perceber como eu posso fazer a diferença, se é aquilo que a gente até falou no último programa. É um diálogo que eu vou intencionalmente tentar fazer um diagnóstico. Né? Ouvindo a Silmari, eu posso perceber, primeiro, o que ela está sentindo, aonde ela tá sentindo que eu estou, assim, de alguma maneira, deixando a desejar. E aí, baseado no que eu escutei dela, a partir do que eu ouvi, eu vou avaliar e vou procurar fazer a diferença. Então, pode ser... Porque já pensou quando você fala uma coisa, você abre o teu coração e fala assim, puxa, eu estou sentindo falta de sexo. Eu estou sentindo falta de você me ajudar nas atividades, tarefas. Eu estou sentindo falta da gente sair. Aí a pessoa que você comenta aquilo que está te incomodando, te entristecendo, você percebe que ela te ouviu, mas ela vai perceber muito mais que você a ouviu e você leva em consideração a tua opinião se eu fizer algo que responda àquela tua necessidade. Então, aquela coisa do vendedor, diga o que você precisa, que eu tenha a solução. Aí ele não me apresenta a solução, você nunca mais vai voltar naquele vendedor. Agora, se de fato ele te ajudou, a chance de você voltar e querer falar com ele novamente é muito grande. Então, eu acho que é por isso que é importante, né, também essa coisa do diálogo, para você perceber por onde você pode atuar que vai gerar o impacto que você deseja, que é fazer a diferença. Que mais? Detalhes fazem a diferença. Às vezes a gente acha que para fazer a diferença você tem que levar a pessoa para gastar uma grana que você não tem. E a gente vê essas armadilhas são perigosas, viu? A gente daí acha, eu não tenho dinheiro para fazer diferença. Eu não tenho tempo para fazer diferença. Ele não é parceiro para essas coisas. A gente fica arrumando um monte de obstáculo, que a gente vai colocando um monte de cascalho no meio da pista que interdita o caminho, né? Sim, e aí só sacolejando e interdita o caminho. Às vezes a gente tem que tomar cuidado para a desculpa não ser para minha omissão. Por isso que eu convidei vocês a não olhar para trás, no sentido exatamente que a culpa vai paralisar e você vai se sentir mal e vai achar que não serve para nada, etc. E o passo seguinte é esse. Você começa a olhar uma grande massa de entulho na sua frente e aí você usa aquilo como até uma desculpa para inércia, para não fazer nada. E aí depois não chore as pitangas que o seu casamento acabou. Tem outra coisa assim, que pequenas coisas ou atitudes, nessas pequenas coisas ou atitudes que moram artifícios que encantam. Exatamente, são pequenos detalhes, não precisa fazer grandes coisas. Mas aí perceba uma coisa, às vezes, quando uma pessoa pede um divórcio, a outra faz de tudo para aquilo não acontecer. Ela se mata, ela promete que vai mudar, ela promete que vai fazer, e ela muda mesmo, e tudo. Então, por que a gente só faz o máximo quando a gente perde e quer reconquistar? E será que a gente não poderia fazer, às vezes, pequenas coisas, intencionalmente, planejadamente, exatamente para fazer a diferença no relacionamento? E é o que você está escrito aí, né? São, às vezes, esses pequenos gestos que encantam a pessoa. Aí tem, assim, gatilhos, são essas coisas, né? Os gatilhos que você faz para melhorar a tua relação, você pode, porque são coisas que marcam, né? A gente sabe que o gatilho ele pode levar para várias... Sim, o gatilho ele é o início do enter, né? Do start, então, do início. Ter coisas assim, então, por exemplo, até teve uma coisa que eu fiquei pensando que eu anotei, que eu falei, mas isso aí é meio perigoso também. As comemorações de datas especiais, né? Um jantar especial, mensagens, presentes, né? Fora de rotina, e aí visitas surpresas. Da sogra? Não sei, isso não é relacionamento. Então, mas é que imagina, puxa vida, minha mulher adora a mãe dela e eu não gosto da mãe dela, eu vou levar ela para visitar a mãe. É um gesto. Visitas surpresas, muito... Até a sogra vai achar que você quer dinheiro emprestado. Né? Mas são esses gestos, às vezes fazer a diferença é exatamente até superar algumas
limitações tuas. Por exemplo, tem gente que não gosta de sair. Aí você sai. Por exemplo, tem casais que a esposa e o esposo gostam de dançar e o outro não gosta, não sabe, não tem jeito, tem vergonha. E aí, às vezes, um gesto desse de você superar, que a pessoa sabe que você está superando um obstáculo, você está se esforçando para agradar, né? Aquela coisa assim, puxa, ele nunca tem tempo, né? A pessoa fala, você nunca tem tempo para mim. Então, de você pegar essa pessoa e ali e ter um tempo para ela. Sim. E às vezes o tempo dela é exatamente aqui, olha, a gente pode estar na cama um do lado do outro, mas aqui na mão, eu tenho notado isso. Um na mão. Então, e a pessoa às vezes fala, puxa, você fica sempre no celular. E aí a pessoa deixa o celular e se aninha no teu ombro, a pessoa, né, pega você ali, faz um carinho, um cafuné. São às vezes de pequenos gestos a grandes gestos, isso você vai avaliar. Mas o que a gente está incentivando? Fazer a diferença, você ter a intenção, né, é planejado, é algo assim que você está pensando de fato em fazer algo que demonstre para aquela pessoa, para o teu marido, para a tua esposa, o quanto ela é importante para você, o quanto você a ama e que você quer de fato que ela sinta esse amor, que ela perceba esse amor, que ela saiba que do lado dela tem uma pessoa que se importa com ela, que a ama, que de fato está disposto a fazer a diferença positivamente na vida dela. É colocar o amor, sentimento, de uma forma que ele seja concreto. Que a pessoa enxergue esse amor, que ela perceba esse amor de uma maneira que vai fazer bem para ela. Porque o meu alvo no meu relacionamento tem que ser a Silmari. Não é eu ser feliz, não é eu... Até porque se você for feliz sozinho, então, não vai porque, ser... Não vai ter um relacionamento, você não precisa casar para ser feliz. Sim. Não é? Você não precisa casar para ser feliz. Você pode ser feliz de outras maneiras. Tem gente feliz sem casar. Tem gente que foi feliz no casamento, ficou viúva e continuou conseguiu ser feliz nesse novo momento da sua vida. Outras pessoas que foram felizes por 10, 15 anos, mas o casamento acabou, o divórcio apareceu, e a pessoa decidiu não casar ou não encontrou ninguém, mas encontrou uma outra maneira de viver, né, feliz. Outras não, outras que sentem falta, sentem um vazio, mas isso é natural. Mas o casamento não é sinônimo de felicidade, não é ali onde eu vou ser feliz. O casamento, o foco do meu relacionamento tem que ser a Silmari. E a Silmari, naturalmente, vai ter como foco, aí sim que a gente vai encontrar. Se os dois conseguirem fazer isso, os dois vão conseguir transmitir para o outro que é amor, afeto, e um vai fazer a diferença para o outro. Né? E essa diferença ela vem de uma maneira bem concreta. A Silmari, ela me passa segurança, ela me transmite acolhimento, né? É uma pessoa, é uma parceira que eu posso contar, é aquela pessoa que está do meu lado, que me ajuda. Então, eu sei o quanto a Silmari faz a diferença na minha vida, o quanto ela é importante. Como minha esposa, que nós dois geramos ali 2 filhas, como ela faz a diferença na educação das minhas filhas. Então, a gente se completa nisso. Mas a gente começar a perceber assim, e aí a gente ser grato a Deus pela pessoa que Ele colocou do nosso lado, porque de fato ela faz a diferença, positivamente. Não é um fardo, não é uma coisa assim, puxa, ele tem que ir para casa porque não aguento mais essa pessoa, né? Então, sabe, não, quando você começa a perceber e fazer a diferença na vida do outro, é tão bom estar com essa pessoa, né? É gostoso. Não vejo a hora de ir para casa, não vejo a hora de estar do lado dela. A gente já fica 2 dias longe e já faz falta. Pois é, porque a gente não faz a diferença na vida do outro. Então é importante que a gente construa esse tipo de relacionamento. Isso não brota por acaso. O que brota por acaso é roseta. E não vai ser assim, né, Júnior? A tua forma de demonstrar, de concretizar o teu amor, às vezes é totalmente diferente da minha. Mas o que eu digo mas aí que tá aí, a gente sabe o que está fazendo. Eu sei o que você necessita e você sabe o que eu necessito. Então a gente concretiza isso de uma forma... Não é automático. Na nossa vida. Às vezes, assim, por exemplo, comparar com o goleiro, né? Às vezes o goleiro faz uma tremenda defesa, puro reflexo. Claro, quando eu estava dizendo isso, assim, mas parece que o reflexo é assim,
E se você jogar um copo aqui para mim, eu vou pegar assim por reflexo. O goleiro, eu acho uma tremenda de um absurdo, uma sacanagem com o goleiro. O goleiro é o jogador que talvez mais treina, fica repetindo movimentos exatamente para que ele nem precise ele pensar. Se torna reflexo, mas ele trabalhou muito para conseguir. Ele é condicionado, né? Ele tem um condicionamento, quer dizer, ele age muito rápido, mas aquilo é fruto de muito esforço, de sacrifício. Alguém já viu um treinamento de goleiro? Repare, a gente que gosta de insight de futebol, já acompanhei, né, treinos assim, quando era mais novo, fui goleiro de futebol de salão, bem novinho. É dolorido, você se joga para o lado e pula para o outro, machuca os quadris. Você está o tempo todo se jogando, machuca a ponta do dedo. Mas você faz aqueles exercícios repetitivamente. Exatamente. Aí você adquire. Mas não é que quando ele fala puro reflexo, parece que é uma coisa que se eu tivesse lá, eu ia conseguir fazer. Qualquer um faria. Uma coisa, não. E é a mesma coisa. Ele se torna, você quando conhece a pessoa, e conhecer a pessoa, não é você ver às vezes 10, 20, 30 anos do lado dela. Eu trabalhei do lado de pessoas por 5 anos, 6 anos, eu não conhecia elas profundamente, conhecia o colega de trabalho. Íntimo. Então, você conhecer a pessoa. Então, eu estou muito tempo a conhecer. Será que conhece? A gente, às vezes, tem que olhar, observar a pessoa, perceber a pessoa. Tem coisas que a Silmar fala A, que eu sei que ela está querendo me dizer B. Eu a conheço. E aí, às vezes, ela diz, não, porque não sei o que, daí não confronta, ela acaba concordando. E deve fazer a mesma coisa comigo. Porque a gente sabe como induzir, conduzir, isso é normal, né? A manha, eu sei fazer manha, né? Às vezes, assim, na hora para ganhar alguma coisa que eu tô com preguiça de fazer, né? Então, eu sei como chegar, sei como conquistar, porque isso, muito tempo de convivência, observação, análise, você vai aprendendo, igual o goleiro, de tanto repetir o movimento, ele acaba fazendo aquilo de uma maneira que o outro olha e fala, é puro reflexo. E aí a gente olha e diz assim, é pura manha. É pura manha, exatamente, é mesmo. Mas é trabalho. É trabalho. Você vai conquistando, você vai observando, vai aprendendo. Mas essa coisa realmente da intencionalidade. E aí, né, pensando nisso, né, assim, mesmo sabendo que é pura manha, o eu outro vou faz. lá e Por quê? faço. Porque gosta, porque ama, porque quer, porque, de novo, quer fazer diferença na minha vida. Né? Então, o que custa fazer? Não é? Às vezes custa, mas a às gente vezes faz. Custa. E amar é sacrifício também. Amar é você, muitas vezes, abrir mão doação, de você para o outro. Doação. Porque é interessante, né? A gente está estudando aqui o livro, né, da Liberdade Cristã, e o Lutero, agora estamos estudando a parte que o Lutero fala que a gente precisa exercitar muito o corpo para dominar ele, não o corpo de maneira física, exercício, mas espiritualmente falando, para dominar a carne. Ele fala de jejum, oração e tudo mais. Porque ele fala que a gente não pode ficar ocioso, né? Senão a velha natureza toma conta. Então, assim, a gente tem que estar sempre obrando, ele usa até o verbo nesse sentido, né? Obrando, trabalhando. Né? E eu acho que no relacionamento também a gente tem que tomar cuidado, que a gente às vezes não separa tempo para cuidar do relacionamento. A gente acaba... É uma grande armadilha no mundo dos negócios. A gente liga o piloto automático. E às vezes não é só automático, mas é o que acontece muitas vezes na vida das empresas, dos gestores. Se fala muito assim, você tem que tomar cuidado para que as coisas urgentes não tomem o tempo das coisas mais importantes. Porque aí você fica só apagando incêndio e aí você não consegue executar aquilo que foi planejado. Por exemplo, hoje eu tenho 6 tarefas que serão tarefas muito importantes para o resultado da empresa. Então, eu já anotei na minha agenda 6 tarefas. Só que aí o que aconteceu? 2 funcionários brigaram, houve um temporal, a telha caiu, não sei o quê. Quando você chega no final do dia, aquelas 6 coisas que a longo prazo seriam muito mais importantes para que você alcançasse o resultado da empresa, você não consegue chegar lá, porque é tanta emergência, tanta demanda que você acaba se perdendo, e aí você não alcança os seus objetivos a longo prazo. Aí eu vejo que, às vezes, nós, pela questão econômica, a gente tem que estar trabalhando muito para manter o padrão de vida, porque as coisas estão difíceis, estão caras, as emergências, né, as demandas, a correria, exatamente. Você acaba não trabalhando as coisas importantes. E
E aí você acaba perdendo, né? Você acaba perdendo o poder de fazer a diferença, porque você acaba sendo abafado com essa correria, com esses desafios que são importantes, mas será que é mais importante do que um relacionamento? Será que é mais importante do que amar a pessoa que decidiu ficar do teu lado o resto da vida? Então são perguntas importantes. E aí eu acho que o que mais fica para nós sempre é a lição de a gente lembrar: enraizados em Cristo. É nele que a gente precisa buscar a força necessária para enfrentar os desafios do dia a dia e fazer a diferença na vida das pessoas. É bem ali, né, conectado, como você falou, o ramo da videira, né, nós fomos enxertados ali, alimentados, vamos produzir bons frutos no nosso relacionamento. A gente ontem comeu abacaxi. Tinha 2 abacaxis, né? Sim. Um é mais gostoso que o outro. É. Qual dos dois eu vou pegar hoje para comer? O que estava mais mais menos saboroso, cítrico, né? Mais docinho. Mais docinho. Porque ele está fazendo uma diferença positiva. O outro está fazendo aquela diferença do arregalar os olhos. Faz careta. E o outro, então eu quero não quero arregalar os olhos. Você sabe que tem 2 pontos que eu anotei aqui que também eu acho que são importantes, você até comentou ali, mas que é a oração, né? Sim. E o agradecimento. Mas acima de tudo, orar e agradecer é muito bom, só que eles não são meios da graça. Sim. Santa Ceia e palavra. Sim. Não, mas eu quero dizer assim, que a gente lembre de orar pelo nosso relacionamento, pelo nosso marido, pela nossa esposa, agradecer por esse relacionamento, lembrar disso, que isso é importante na nossa vida cristã. O que é o mais importante, né? Aqui, Jesus diz: sejam sal e luz. Vocês são, na verdade, luz é isso, né? Vamos ver aqui o verbo. Vocês são, ponto. Não é vocês vão se tornar. Ele está falando para os cristãos. Vocês são. Então, você é sal, você é luz. Se não é, não serve para nada. Ele já diz isso aqui. Se o sal perder o sabor, para que serve? Para nada. Jogar fora. Joga fora. Então, o cristão, enraizado em Cristo, é sal, é luz. Aonde? No mundo. Quando ele fala no mundo, ele está falando nas nossas relações do aqui e agora. Onde eu estou. Onde é que eu estou hoje? Eu estou no meu trabalho como pastor da igreja de Copacabana, eu estou como pai, eu estou como esposo, eu estou como filho, eu estou como irmão, estou como amigo. Exatamente. Então, ali, é aqui. Ele não quer que eu vá lá para Etiópia, não sei que me chame para ir hoje no Rio de Janeiro. É aqui. O mundo é aqui onde eu estou, no meu contexto. Então, veja só que interessante. Ele diz que eu sou sal e luz onde eu estou. Sim. Então, ele não está me exigindo algo assim, que eu me torne algo, não, ele já me tornou algo, que é sal e luz, e aonde ele já me colocou. E agora ele quer que eu, nesse contexto, faça a diferença. E como é que eu faço a diferença, pastor? Vai para Gálatas, o texto que a gente puxou, e como ele diz, amando. E esse amar é como se fosse aquela figura de 8 lados. Como é que eu amo? Perdão, carinho, atenção, preocupação, afeto, né? Tolerância, paciência, aí vai vindo todos. Carinho, e aí vem. É dessa maneira que o amor ele acaba sendo colocado em ações, como você falou. Se concretiza. Né? Jesus, a gente fala que é o verbo encarnado. Eu gosto de dizer que Jesus é o amor encarnado. Se transforma. Jesus é o amor encarnado. E nós somos chamados para sermos luz e sal. Fomos chamados para manifestar aos outros as virtudes de Deus. Então, mas como é que eu faço isso concretamente? A minha vida ser uma vida que, de alguma maneira, espelhe a ponte para as virtudes de Deus. Quais são as virtudes de Deus? Perdoa, graça, que é amor imerecido. Então, eu acho que esse é um grande desafio nosso, amar da forma que Cristo nos amou, que é incondicionalmente. Não posso amar a Silmar esperando que assim à noite, quando eu chegar em casa, ela queira fazer sexo comigo. Ou que se eu for ela for carinhosa comigo, eu vou presenteá-la com colar. Sempre esperando algo. Sempre querendo algo em troca.
Para mim, isso não é fazer diferença. Isso é o que o mundo ensina, olho por olho, dente por dente, o que se faz, o que se paga, semeia, o que você colhe. Então, né, entendeu? Então, aquelas pessoas, a gente sempre via personagens na novela assim, aquela esposa querida do lado do milionário, mas que fica ali brigando com os filhos que são herdeiros da fortuna, que ela só quer manipular o marido, então, né, não, isso não é fazer diferença. Isso é fazer o que todo mundo faz. Isso é mais do mesmo. E o Cristo nos chama para sermos sal e luz. E Ele nos dá todo o necessário para sermos. Não estou me sentindo forte. Peça nas orações, Senhor, fortalece a minha fé. E Ele fortalece incondicionalmente. Só que Ele tem meios para te fortalecer. Palavra e Santa Ceia. Então, como é que você quer fortalecer a tua fé se você não vai na igreja tomando Santa Ceia? Como é que você quer fortalecer a tua fé se você não abre a Bíblia? Eu não entendo o que está escrito. Temos devocionários que ajudam a gente, temos Bíblias com traduções simples, a gente tem estudo bíblico nas igrejas, online, offline, presencial. Por exemplo, o nosso programa, ele começa a ser apresentado, né, na quarta-feira, à noite, e fica no canal CPT o resto da vida. E você pode assistir a qualquer momento. E assim, tudo que está na internet. Só que, bem o que você disse, isso não substitui você estar na igreja e tomar a ceia. Porque a ceia não dá para fazer online. Né? A ceia é presencial. E porque ela é comunitária também. Jesus não deu a Santa Ceia, né? Falou para cada um servir para si mesmo. Né? Instituiu a Santa Ceia de uma forma comunitária e é algo importante para nós. E se você não pode ir à igreja, não tem uma igreja próxima, você tem a Bíblia, a palavra. Então se alimente aqui, da palavra que diz que vocês são sal, que vocês são luz, vocês são a luz do mundo, né? Que brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Um forte abraço a todos vocês, obrigado pela companhia e esperamos encontrá-los nos nossos próximos programas. Que Deus continue abençoando a sua vida e da sua família. Até breve, até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau.